Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Fala galera, Beto Nitrini aqui para mais um episódio do Café Country, hoje com a mesa completa. Estou aqui com Sérgio Magalhães. E aí, Serginho, beleza? E aí, Betão, fala, turma. E Wagner Espadoto, que no último episódio não estava aqui, porque segundo ele estava trabalhando. Fala, Wagner, beleza? Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que honrar isso aqui, né? Fazer o quê? O pessoal não faz o Pix aí pra nós, Betão? Como é que tá isso aí do Pix, Betão? Vamos colocar o QR Code ali? Colocar um QR Code na tela pra galera ajudar nós. R$3,59, R$2,59 ou R$4,59? Pague um café e vem com a gente. Pô, vamos começar com isso daí, pô. Vamos colocar. Aqui é caro. Vamos colocar o café do aeroporto, R$22,90. Meu Deus do céu. Café de Denver, pô, tá louco. Ó, e hoje, os caras falam que eu conheço da história do triatlo, mas hoje nós trouxemos um cara que é a história do triatlo. Ele tava aqui quando o negócio começou, quando tudo era mato. Pô, do triatlo, da corrida, da assessoria de corrida, estamos aqui hoje com Marcos Paulo Reis. Seja muito bem-vindo, Marcão. Uma salva de palmas. Salva de palmas. Fala, Betão. Fala, Vagnão. Fala, Sérgio. Tudo bem? Legal demais estar aqui com você, né? Na verdade, podcast não é meu, é podcast de vocês, porque os quatro aqui, eu cavei lá atrás do triatlo, mas todo mundo aqui é muito do triatlo. Você, o Vagnão, Sérgio também. Então, na verdade, é muito mais um bate-papo. É muito legal estar aqui com vocês, né? Tentar aí bater um papo gostoso com todo mundo. Eu já recebi o boné. Quem não recebeu o boné, chama os caras aí que eles vão mandar pra casa de vocês. Tá legal? Vou passar o endereço WhatsApp. Vou fazer uma leva. Dá o WhatsApp do Marcos Paulo. Dá o nosso WhatsApp. Dá o WhatsApp do Marcos Paulo. Quem quiser boné, vou mandar uma mensagem aqui pro Marcos Paulo. Já retira lá na MPR. Já retira lá na MPR o bonézinho. É muito legal estar aqui com vocês. Vagnão tem história lá na MPR, tá? Uma história muito bacana. Legal. Ele começou lá e é muito legal, viu? O Vagnão bem aí, né? A gente acertou e errou junto lá atrás, né? Como eu falo, eu acertei e eu errei, né? Isso é importante, mas... Quem não errou, né, Marcão? Não, quem não errou. Quem não errou, que atira a primeira porta. Importante saber que ele tá bem. Eu fico feliz, sabia? É uma das coisas que a gente... dono de boulder lá agora. O cara tá, meu... Pessoal de Niterói de boulder. Agora eu quero saber o seguinte... você tem treinado o nosso queridíssimo gordinho. Tá treinando? Como que é treinar esse cidadão? Vixe, conta aqui pra nós, vai. O Sérgio, cara, primeira coisa, eu acho que o Sérgio se reinventou, né? O Sérgio, eu acho que ele já treinou com vocês, treinou com a gente lá atrás, voltou. E pelo menos eu vejo um Sérgio muito mais apaixonado pela corrida. As cagadas que ele faz são enormes, tá? Mas ele é muito mais apaixonado do que ele era antes. Isso faz com que ele continue treinando e fazendo cagadas. Então, quer dizer, ele está treinando bastante. Aqueles milhões de quilômetros que ele fez. Ele foi daqui até o Acre correndo no passado. É uma boa ideia. Deve ter dado. Pronto, lançou a ideia. Então, assim, mas é legal. Tô vendo ele treinando bem, eu acho. Mas, de novo, dentro do que ele quer, a gente já conversou, tô até falando bem sério. É entender o que ele quer. Só às vezes eu não entendo o que ele quer. Porque ele poderia ser rápido? Poderia. Ele poderia ser resistente? Ele está sendo resistente. Então tem que entender o que ele quer só. Ninguém entende o que ele quer. É difícil. Ninguém entende. Nunca entendemos. Não é uma crítica, não. Ele tá treinando pra cacete, tá? Não, tá, eu vejo. O Serginho tá Se você entende o que eu quero, você mande aí a sua sugestão, porque ninguém entende. Não, nem Fábio Rosa entende. É só as provas loucas ele faz. Fábio Rosa parou de entender faz muito tempo. Mas é legal. O Sérgio, ele é legal, porque o Sérgio, junto aqui com vocês, ele tá aí. O próprio Instagram dele é uma coisa bem legal, é animador, é diferente, né? Porque tem uns Instagrams que são muito... Os vídeos stories são Instagrams que são muito iguais, o meu, todas as vezes bem parecido, assim, mas o Sérgio não, é diferente. Tem o He-Man, tem aquelas figurinhas que eu não sei onde ele arruma, aquelas paradas, entendeu? O cara vai dormir 10 horas da noite, falei, os caras dançando do nada, né? Só começa a aparecer merda, né? Quanto mais merda você olha, mais aparece. Você fala, tem que postar. Siga aí o Sérgio, fala o seu Instagram. Sérgio Magalhães meu Instagram, pra quem quiser ver porcaria lá, pode seguir. O algoritmo desse cara. Não é? Pra encontrar e mandar aquelas merda, cara. Qual seria o seu algoritmo? Já parece o quê? Muita pizza? Não, o meu algoritmo me odeia, cara. O que vem no seu? Cara, o meu tem visto... Agora tem vindo mais coisa boa, mas, cara, o meu algoritmo vem muito influenciador de saúde. Cuidado que você vai falar, hein? Não, vem muito influenciador de saúde. Vem os caras falando que, pô, hoje eu tava... Muito He-Man, mas tem 3 coisas que começaram a vir muito pra mim que eu gosto, que são 3 caras que são bons, cara, que é o Doc Lucas lá, que desmistifica as coisas que os caras falam, demais. O Dedê Castro lá de BH, e tem mais um outro cara que é um nutricionista, Gabriel também, que também Isso fica... eu conheço. Pô, muito legal. Então, isso são umas coisas que... Mas às vezes é umas coisas nada a ver. Eu acompanho alguns desses. Tem umas coisas bem legais, assim, porque tem muita coisa errada na internet que também você precisa saber filtrar. É um assunto que... Porra, hoje em dia, pro nego falar... O problema é que é duro filtrar, nem sempre todo mundo filtra. Nem todo mundo filtra. Ô, Betão, e vamos, assim... Marcos Paulo foi o cara que mais participou de podcast, todo mundo já falou de tudo. A gente vai falar do que com ele hoje aqui? O que a gente vai discutir?
Marca, eu queria saber de você, que tá há tanto tempo no mercado aqui, no triatlo, na corrida. Métier. O que mudou? O que você tem visto? Qual era a diferença do público que procurava um treinador, uma assessoria, você, o Vagnão, lá nos anos 2000 e hoje? O que mudou dessas pessoas que estão buscando o esporte? Cara, eu acho que mudou demais, tá? Eu tava até conversando com o Vagnão fora do estúdio aqui. Mudou, vamos lá, tentar. O Wagner depois me completa também, que ele tá há muito tempo. Cara, antigamente eu acho que existiram pessoas que montaram toda essa história, tá? Então você tem que começar lá atrás, que não é da época de vocês, e ninguém nem vai entender isso, que foi Jornal do Brasil, Flávio Bering, Cid Cardoso Lopes, Maratona do Rio. Então vamos começar lá de trás. Aí depois entrou a Corpore, Corredores Paulistas Reunidos. Aí começou a aparecer, em paralelo, o triatlo. Também apareceu o Lubrax lá atrás, e depois apareceu os Amigos do Triatlo. Olha bem, eu tô dando até que... Tô trazendo dentro da história. E eu acho que... Aí depois veio o Fernando Nabuco, veio o Grupo Pão de Açúcar, também no triatlo, na corrida. E, na verdade, a gente vivia sempre de apaixonados, com momentos ali de um certo foco, mas a coisa não era tão horizontal como ela é hoje. Aí a coisa cresceu, né? A coisa foi crescendo. Eu acho até que cresceu rápido, tá? Mas como ela cresceu porque ela foi ficando horizontal, né? Que era um sonho de todo técnico ter a atividade física para todos. Acho que o próprio triatlo, talvez hoje, ele não seja tão competitivo, mas ele seja mais seja mais fácil para todo mundo. Um pouco mais democrático. Já tinha modalidade de cara. E a corrida foi se tornando algo muito maior sempre, tá? Mas muito maior, quando falo em comunidade, a MPR, a própria Espadoto, a comunidade já existe há muitos anos. Sim. Só que agora existem milhões de outras comunidades. E as provas foram crescendo. Então, assim, ano passado antigamente as pessoas procuravam a gente meio sem saber o que elas queriam. Hoje, pelo menos comigo, eu garanto que na Espadoto, a maioria das assessorias, elas procuram a gente sabendo o que elas querem. E aí, o que sobrou? Todo mundo que corre, que a maioria das pessoas que correm não sabe o que elas querem. E isso que é o legal. Então virou um movimento corrida que é um movimento mundial, nacional. Então o mais legal é que todo mundo corre também por pertencimento. A minha filha corre, ela caminha e corre. Então eu acho que basicamente o resumo é esse. Hoje todo mundo corre. Se ela vai ter uma assessoria ou não, até porque é muito nicho, a gente não sabe, mas ela vai correr, ela tem a internet, ela tem os influencers, ela tem os técnicos, que vai dar um caminho para ela, seja na corrida e seja no triatlo, que é sempre um pouco menor, mas o próprio Ironman, com o Galvão, que faz um trabalho fenomenal, cresceu demais. Então, o que eu acho? Hoje, todo mundo procura o esporte. Realmente, eu acho que tá todo mundo bebendo menos, saindo menos, tá mais saudável, e com tudo isso, eu acho que o país vai ficar muito melhor. Então, assim, eu só acho que tem aí o lado chato disso aí. Qual é o lado chato? Cara, as pessoas estão querendo rotular o que o Serginho quer. Cara, se o Serginho quer até o Acre correndo, deixa. Se o cara quer ficar rápido nos 5.000, deixa ele ser rápido nos 5.000. Se o cara quer correr com os amigos, deixa ele correr com os amigos. Se o cara quer correr com os amigos para beber cerveja, deixa ele correr com os amigos para beber cerveja. Ah, se eu quero olhar o relógio, desculpa a crítica a todo mundo, deixa eu olhar o relógio. Se eu não quero olhar o relógio, eu não olho o relógio. Então fica todo mundo tentando, se metendo, não. Cara, a corrida e o esporte é de todo jeito. E é muito legal o cara que pega a bicicleta. Quantos caras não pegam a bicicleta e não tem um relógio no pulso? Sim. E pedalam 80, 90, 100, não estão nem aí pro tempo, não tem o Strava. Gente, deixa cada um ser do seu jeito. Então, eu acho que essa coisa de, o Marcão gosta de tempo. Eu amo o tempo. O Espadoto deve amar tempo. Adoro o tempo. Tudo pra mim é tempo. E eu tenho uma métrica na minha cabeça que é natural. Quando eu entro na piscina, hoje eu nadei, porque eu sabia que eu vim aqui, eu preciso fazer alguma atividade física pra chegar lá, porque os caras vão me perguntar isso. Nadei 1.200 metros. Aí nadei lá, eu tava olhando, eu tava nadando pra cada 100, pra 2,15, o tempo todo, 2,17. Mas, naturalmente, eu fui pegando, eu poderia também nadar sem um relógio. Então, assim, eu só acho que essa polícia constante deveria acabar. E uma outra coisa também, acho que é importante, vocês me deixaram falar, é que existem limites. Então, só para fechar, nem todo mundo vai ser bom. Pelo contrário. Exatamente. Em termos bons de field, né? Nem todo mundo vai ser bom. Então, o que também mudou? A gente ouve, não, que todo mundo vai ser bom. Não, todo mundo não vai ser bom. A maioria não é bom e não tem nada contra isso. Então, é legal você entender que para você ser bom, você necessita
de muitas outras valências. Quando eu falo ser bom no triatlo, ser bom na corrida, e por aí vai. Então, o que eu quero dizer com isso? Uns são melhores que os outros. E essa linha de comparação que a internet cria para todo mundo, ela é muito ruim também. E aí que eu acho que o cara cai na pilha errada. Quando ele cai naquela janela... E também tem uma coisa aqui, assim, pô, o Marcão falou que eu sou ruim, então ele quer provar pra mim que ele é muito bom. Não tô falando que você é ruim, eu só tô falando que você pode não ser bom, que nem o seu amigo, ou vice-versa. Tá claro o que eu tô falando? Não, tá perfeito, tá perfeito. Isso mudou. Então acho que a gente tem que parar de rotular. E a comparação, gente, ela é inevitável, também é outra coisa. Claro. Todo mundo vai se comparar, mas quando você for se comparar, aí sim, você vai começar a ter que entender tudo que tem em volta disso aí. O Wagner falou que estava dando um curso aí essa semana. Então, cara, é muito legal quando você vê alguém que não era talentoso tecnicamente, ficar talentoso tecnicamente, entender que esse cara tinha lá atrás uma capacidade boa, pô, esse cara tá evoluindo, mas peraí, mas ele já tinha uma capacidade ventilatória boa. Aí o cara bota uma mecânica, perde peso, começa a comer melhor, não é o relógio, é o Garmin, pô, ele é bom mesmo. O Emerson fala muito isso. Quando o cara é bom, é muito mais fácil, tá? Ah, sim, eu acho que tem. Treinar atleta bom é muito mais fácil. Muito mais. Apesar de o cara ter um limite em termos de melhora, é mais fácil treinar. Agora, assim, o Marcos Paulo, ele flutuou enormemente em todas as esferas do que pode ser, o que mudou, o que não mudou. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção é que antes eu sentia que os atletas procuravam, na Marcos Paulo, inclusive, para treinar. A comunidade, ela vinha como bônus. Hoje em dia, eu não sei se tanto para treinar. Eu já acho que envolve outras esferas sociais, de integração, né, de posicionamento, de algo diferente do que era antes. Isso eu acho que mudou muito. A tecnologia, a gente não tem nem o que falar. E eu acho que muita gente, hoje em dia, ficou doente por conta disso daqui. Por conta de número, inclusive. O número Porque assim, o esporte, ele tem algumas características de organização, de resiliência, de vontade de executar algo, de buscar algo, e quando você vai muito para as questões do número, do relógio, você engessa e começa a ficar tão bitolado que o esporte ele vai começar a te mostrar uma outra face. E psicologicamente é foda isso, cara. Eu sabia que você ia entrar nesse assunto. Uma coisa muito importante aí. A culpa é um pouco nossa. Não, total. A culpa é um pouco nossa. Quando a gente fala de atletas e números e marcas, potência, ritmos, VO2, análise de treino. Só que nós, eu, Wagner e todos os técnicos, o que eu particularmente sonho? Cara, isso cria uma certa bengala. Por quê? O que é mais importante? Quando você olha, Wagner, para o seu atleta e fala o seguinte, esse cara sabe fazer força sempre. E o que eu quero dizer com isso? O cara acorda, ele tem todas as métricas sempre. Mas o que é legal é aquele cara que eu digo que tá criado. Peraí, esse cara vai fazer força. Aí você vai falar, pô, Marcão, eu tenho que olhar exatamente como foi a prova dele. Eu concordo, Wagner, mas tem aquele cara que de 10 vai acertar 9. E tem aquele cara de 10 que vai errar 5. Tá entendendo? Então eu vou falar que o cara que tá errando muito menos tá muito mais criado sempre para acordar quando sai da cama. E aí vem um problema muito do próprio amador, né, Wagner? Porque como ele foi criado por uma assessoria com números, pela gente, olha o que eu tô falando, gente. A gente cria uma certa dependência com eles também, tá entendendo? E quando eu falo para as pessoas que essa é a minha maior dificuldade hoje, Wagner, e você sofreu muito isso. Tô falando muito o nome do Wagner porque eu sei que ele pensa assim. Sim. Cara, nós técnicos, temos uma dificuldade muito grande de lidar com esse cliente agora. Porque o cliente é amador, gente. Eles veem a gente é professor, mas a gente não pode ser sempre muito reto. Porque, número 1, é muito difícil entender como a nossa cabeça pensa, porque a nossa cabeça ela vai e volta quando você lê. Eles querem entender o tempo todo a nossa cabeça. Eles não vão entender, tá? Eles não vão entender. Isso é uma coisa fato. Eles não vão entender, tá? Eles não vão entender. Se não vão entender. E isso também faz com que nós, do outro lado, olha bem, até me pedir desculpa meus atletas, temos que ter paciência para entender que eles também não estão entendendo, tá entendendo? Então é complicado. Então é importante que você tenha um atleta pronto para fazer força, mas por outro lado, quem criou isso
fomos nós mesmos. É claro que para você evoluir, você precisa passar por isso. Mas é legal quando você tem. Eu acho que o americano tem muito essa escola, né? Lá atrás, e não é agora que tem muitas ferramentas. Ele sempre foi meio... Como é que é aquela palavra em inglês? Você que é chique. Eu que sou chique. Você fala que eu vou pro ar. É chique, ele é Não, chique, ele é aquela chique. quando o cara gosta de fazer muito sozinho. Fala aí. Self-made man. Exatamente, Self-made exato. Tá woman. vendo? Você tá vendo? Você tá vendo? Self-made. Eu chamei, eu sou tipo uma. Tá É vendo outro como é que nível, é é? outro Programa nível. de auditório, sabe? Você acertou, exatamente. Self-made. Então, assim, o cara vai lá e se vira, tá entendendo? E desde a nossa época foi assim. Então, acho que é muito importante isso. E não levem a gente a mal. E o que a gente quer é que vocês cheguem lá, desempenhem. E também vem uma outra coisa, né? O nível de fragilidade que esses atletas amadores têm é muito grande porque eles não foram criados numa borda de piscina, eles não tiveram um técnico lá xingando eles o tempo todo, brigando com eles, eles não tiveram alguém pedalando lá desde pequeno, saindo de casa quando você tinha 13, 14 anos, fazendo mountain bike, bicicleta. Talvez alguns até fizeram isso, ou não tiveram uma base esportiva aonde passaram por uma peneira, por uma escola, porque tudo isso muda. Então, quando a gente fala que o atleta é amador, não é porque ele é amador hoje, é muito pela história dele. Acho que tá bem legal esse nosso papo. Que essa é da outra geração. É, né? É outra A gente- geração, porque... A gente era de uma Acervo- geração que fazia isso. É o muito, quê? Acervo né? De motor ter muito... paupérrimo. Paupérrimo, exatamente. E aí vem uma outra coisa, que a cultura brasileira, Toma água, Marcão, pelo amor, vai ter um ela, negócio. pelo ela é amor muito de Deus. pobre. Eu quero falar mais devagar. Não, continua. A gente vai depois, que assim o quando a programa pessoa rende. for ver, ela coloca 0,8 a velocidade. cultura brasileira, ela é muito pobre em relação a valorizar feitos esportivos da adolescência. Uhum. Porque quando você tem feitos esportivos na adolescência, você, nos Estados Unidos ou na Europa, você é muito valorizado ou você é pescado para um caminho, seja uma bolsa, uma faculdade, tá entendendo? Quem, tudo bem, a família do João Fonseca tem uma condição financeira Claro. diferente. Quantos caras que nem o João Fonseca apareceram no tênis ou apareceram em outras modalidades, como esgrima, um ou outro pensando, filhos de brasileiros que têm uma condição boa, e o pai não falou pra ele, vai lá e tenta. Muitos. Eu tenho certeza. Mas o pai, por outro lado, agora eu vou bater, adora falar, pô, meu filho é o melhor do meu clube. É isso aí. Aí meu filho é o melhor do meu clube até agora. Já até estragou, 17. já estragou. Não, aí acabou. Estragou. Até os 17, porque agora ele tem que estudar. Tá certo, ele tem que estudar. Porque o Brasil não dá oportunidade ao atleta profissional, não existe o apoio e tudo mais. Então, isso também muda demais, tá entendendo? Toda essa nossa mentalidade esportiva nacional. E daí vem uma coisa que ontem até eu estava falando, sobre a coisa do atleta de elite no Brasil, que é uma classe em extinção. A gente tem muito isso. Isso que você falou acontece demais. A gente vê muita gente que fez esporte quando era jovem, desde muito pequeno. Aí, quando teve seus 17, 18, parou, porque tinha que fazer cursinho, faculdade, né? E agora esse cara tá voltando com 35, 36, Isso. com sobrepeso, tentando retomar. Mas ele Tem foi um lá. acervo motor, mas Desculpa. o cara ficou muito tempo parado, né? A gente tem muito isso. Ó o porque Wagner, tem por essa Eu questão, nunca nem né? comecei direito. Não tinha dinheiro pra fazer muita coisa. Mas né? acho que é importante isso. Mas, de novo, não é uma crítica aos pais. Eu só Não, tô falando, claro é uma que não. cultura. É uma cultura nossa de muito tempo. E quem sabe, o meu sonho, cara, você perguntar, pô, eu tenho um sonho hoje, eu gostaria de ter um projeto social, onde eu fizesse uma peneira de corrida, tá? Onde eu tivesse grana, pudesse dar um salário para cada um, uma cesta básica, estudo, num lugar para todo mundo trabalhar. Pô, se alguém estiver escutando, cara, sabe? Porque tem, né, meu? Que a gente tem, esse aí material você humano. vai- Tem, ou Não é você possível tem. que com 220 milhões a gente exato, não tenha uns porque, moleques bons pra com correr, cara. 220 milhões, você Porra. não tem um atleta correndo como tinha o Marilson, como tinha o Vanderlei, como teve um Valdenor, como teve pô, um Joaquim, sabe? É o que o Messias falou outro dia, né? Que ele não era nem o melhor corredor da cidade dele lá, quando o Manuel Messias, né? Falou, tinha moleque que correu muito mais que eu aqui, mas acaba se Eu perdendo, fico né? vendo o ódio de vocês que a gente é apaixonado. Então a É. gente tá vendo um Brasil onde é legal que o nível de amadores treinando é enorme. Lá vou eu de novo cutucar. Mas nós perdemos a referência de ídolo. Já Sabe? discutiu A isso, né? gente já. Então não vamos entrar nessa. Não, mas seara. é verdade. A gente tem. A gente não tem os ídolos. E a gente perdeu muito essa. O que vocês estão falando é um pouco utopia. Claro, Porque claro que assim, é.
primeiro, a diferença básica entre como as crianças cresceram há 20, 30 E como anos estão atrás, crescendo como agora. crescem agora. Também. Poxa, eu vou dar um exemplo. Outro dia na pista lá, quando a gente tava ainda com a pista do Centro Olímpico, Concordo. eu pedi pra todo mundo sentar, que eu fui dar uma bronca na galera. Depois um cara reclamou, falou, eu não acordei esse horário pra Vim escutar isso aí. tomar mijada. Eu vontade de Perfeito. falar assim, cara, você cresceu aonde, cara? Você sabe que eu sou professor, eu não tenho autoridade, esquece, não existe mais nada disso. Então, se perder o respeito, ele paga, ele acha que ele pode fazer tudo. Então, assim, e tá tudo bem. E aí a gente tem que Cara, aceitar muito algumas corajoso coisas o que o assim, Wagner falou aqui agora. tá? É Isso muito duro isso, a gente cara, pode entendeu? dar a chamada com educação e até em alguns momentos a gente até falte a educação, tá? E quem me conhece sabe que em alguns momentos pode faltar a educação. Mas o Wagner não falou o seguinte, porque a gente tá tentando falar aquilo é para construir ou para fazer algo melhor. Porque o cara te procurou por um objetivo. Então, exatamente. Nosso papel não é simplesmente dar treino. Eu sempre falei isso, é educar essas pessoas. E às vezes educar simplesmente não jogue o lixo na rua. Então, mas não mudou isso. A gente tá falando que mudou o triatleta, o corredor de lá atrás, 20, 30 anos para cá mudou. As pessoas estão sendo criadas de forma diferente. E os técnicos também, provavelmente, é isso que eu ia perguntar para vocês. Como vocês eram há 20 anos atrás, 30 anos, como vocês são agora? Porque também, às vezes, Paulo não ia o cara durar. entra para uma assessoria e ele Marcos não Paulo quer mais. hoje não seria Marcos Paulo Reis se ele Não seria. fosse quando eu conheci o Marcos Então, Paulo. Não seria. Você, mesma coisa. Achei legal o Wagner explicar melhor isso. Eu não seria Entendeu? o Marcos Paulo. Não tem Eu não como. teria dado certo. A gente teve que se modelar, Eu não vai teria se dado- modelando. Legal isso. Eu não teria dado certo. Não, os técnicos... Se Pô, eu lembro- modelando. eu tinha 12 anos, 13 anos, jogava basquete. Faz tempo, hein? Faz tempo. Nossa, mas quando foi isso aí? Eu lembro do Tinha técnico, basquete? eu lembro do técnico sentar a gente no banco assim, ó, e falar. É. A diferença de uma lata de merda e esse time é a lata. É a lata. Vocês são muito ruins, ele falava. E a gente não era ruim, E a gente pegava tava no bem bril campeonato. e ia mas lá e vamos falar, melhorava. vamos- E, meu, vamos chegava falar- em casa, falava pro meu pai falava, é isso mesmo, e vocês vão treinar mais semana que vem, ué. E, meu, é pra isso que ele tá lá. Mas, de novo, isso tá mudou, todo- não tô falando que isso tá certo, né? Mas De novo. mudou muito, né? Eu falei também fora do ar. Tá todo mundo escutando a gente hoje, a geração Z, que ouve muito vocês. Gente, a gente não tá aqui rotulando ninguém. A É. gente tá falando como era, mas que com certeza muitas coisas que a gente tá falando aqui podem sim ajudar na vida de vocês e é o que vocês vão encontrar lá fora, tá? As pessoas não escutam mais, elas simplesmente pegam a informação e elas vomitam uma resposta, às vezes sem pensar e sem raciocinar o que você quis dizer para elas. Quando você para um grupo grande para falar para um grupo grande, porque você não quer muitas vezes simplesmente sinalizar algo pessoal e você precisa dar informação para um grupo grande, e isso é de contexto educacional, você tem que fazer sim. Esse é o meu papel ainda. Eu não vou abandonar isso. Eu lembro uma vez que a gente fez um Fundamental. treino na Unicamp. Lembra que a gente fazia treino na Lembro. Unicamp? Que também a gente combinou de chegar na Unicamp todo mundo cedo, pra ir organizar as coisas e aí começar o treino. Então, pô, e a gente tava lá pronto e tinha uma galera que tava ainda conversando, tava arrumando as coisas, que não sei o que, e vai. Aí o Wagner falou, nós vamos fazer tal. Pô, nós vamos fazer tal. Aí o Wagner falou, aceita todo mundo. Eu falei, gente, eu não pedi pra nenhum de vocês estarem aqui. Perfeito. Vocês estão aqui porque vocês querem. Vocês estão aqui porque vocês querem. Quem se inscreveu no Ironman, no meio Ironman, foram Não fui vocês. Vocês me pediram para preparar vocês para fazer a prova. Vocês têm seus objetivos e para fazer esses objetivos é isso que a gente tem que fazer. Porque se não fizer, se chegar lá na frente e não der certo, a culpa vai ser minha. Tudo isso que a gente está falando sobre educar é algo que as pessoas têm que escutar e têm que entender quando elas estão contratando um técnico. É que não é mais né, É isso, isso, né? Não, aí que Aí tá, que não é tá. mais isso. Não é mais um técnico, é um professor. É um professor. É um amigo. Isso, é um amigo, é um isso. parceiro Então, psicológico. Porque, é outra coisa. porque é o que eu tava falando. Eu acho que se a gente pegar 20, 30 anos atrás, quando as pessoas procuravam as primeiras assessorias, elas estavam em busca de um objetivo de performance, algo desse tipo. Hoje em dia, talvez, a gente vai falar sobre isso, o motivo mudou. A gente já falou muito Ele sobre falou, isso, não foi? sobre o que é o meu objetivo, às vezes, é... Eu tava doente, eu preciso emagrecer, aquele desafio. A gente já falou muito, teve até a polêmica das medalhas, né? Que a gente brincou, a gente ouviu já o Lelo falando Eu uma vi vez, hoje alguém mais né, sobre essa história que virou um negócio, a gente respeita, enfim, a visão dele. Mas assim, mudou, porque o Lelo é daquela época onde para você ter uma medalha, você tinha que realmente conquistar e merecer aquilo. E hoje em dia, é medalha para todo mundo, porque a medalha para todo mundo pode ser objetivo. Então mudou. E aí os professores mudaram, as pessoas procuram, muitas vezes,
em você não é mais um cara que vai trazer a performance, é um amigo. Ele quer a turma, quer o clube. Ele também é um amigo. Eu preciso mudar meu preço, porque esse amigo vai ser mais caro, hein, É Betão? um terapeuta, praticamente. Não, mas ele também é amigo. Vamos lá, Não, vamos lá. claro que é. Marcão, Ele quantas também- pessoas querem muito mais, hoje em dia, conversar com você, ter a tua energia, não sei o quê, do que você traga a performance para muito A maior mais. parte, A maior parte quer. Acho que é a maior parte. É isso. Mas isso tá envolvido no bojo. O que eu quero dizer é o seguinte... em Mas não momentos- era assim. Não, lógico que não. É isso que a gente tá assim, ó, falando. eu lembro, Concordo com assim, você. ó, Marcos Paulo começou a falar. Não tinha uma pessoa que abria a bola. Então- Todo mundo quieto no treino. É. Escuta o treino. Tá sendo dado um treino. Respeito. Isso. Hoje em dia você começa a falar, tá todo mundo conversando. E ninguém E aí, discutia. então, o que eu penso? Eu, hoje em dia, falo, legal, eu entendi o jogo. Mas, no fundo, eu penso, como que eu faço pra melhorar isso? Porque, no fundo, isso não é muitas vezes pra mim. É pra elas. Você educar pessoas, Serginho, é o processo mais Wagner, duro, mais mas difícil isso não que talvez é, você mas seja o aí a cara... gente vai extrapolar, isso não é só no esporte. Isso Não, a é gente, em tudo. Isso a gente vê hoje em dia. É em tudo, Eu trabalho é em tudo. com comunicação. Hoje você vê essa geração nova, muitas vezes o cara, você vira e fala algo para a pessoa vira as costas pra ela e vai embora. Então, assim, isso tá para tudo, não é só na assessoria, no esporte, para tudo. Então, é o reflexo de tudo, né? E, complementando o que o Marcão falou, o cara já vem com, ou a menina já vem com o prato pronto, né? Então, para que você tá aqui, né? Você já sabe tudo que você tem que fazer. A gente senta aqui e conversa com o nutricionista fala a mesma coisa. A gente senta aqui e fala com o Roenes, que a gente conversou, a mesma coisa. Ele fala que a pessoa já chega com o tênis, quase para acertar aquele tênis vai pôr no pé. Se É a um gente, fit do o cardiologista também. O Marcos fala, quer dizer, o que tá acontecendo? Que as pessoas sabem tudo e se metem em tudo, né? Deixa eu, só para finalizar isso, então, em cima do que você falou. Se eu vou fazer a minha casa, eu chamo um engenheiro. E depois, para decorar, se eu tiver grana, eu vou botar um arquiteto. Se eu vou ao médico, eu quero ouvir a opinião do médico. Se eu procuro um técnico, eu tenho que acreditar no técnico. E dentro do processo, você tem que, claro que você vai ter uma troca de informação entre você e ele. Eu acho que o Wagner, acho que está no, você, a TT, porque ele está aqui, né? Está no nível de competição bastante alto no teatro. Também tem muita gente lá na corrida que faz muita força, mas assim, eu acho que eu concordo com vocês, eu acho que eu tive que mudar, tá, Wagner? Com certeza, eu tive que mudar. Eu sei. Eu mudei bastante e de novo, tá até uma coisa aqui, né? Porque eu mudei e hoje o pior é que quando eu acho que nem sempre eu tô errado, eu acho que eu tô errado. Dá pra entender o que eu tô falando? Tipo assim, eu falo com uma pessoa, peraí, puta, eu me coloquei errado, mas talvez há 10 anos atrás eu não me colocasse, não fosse, entendeu? Eu pedi desculpa porque eu me coloquei assim. Por quê? Porque a forma diretiva onde nós fomos criados, como técnicos de corrida, de natação, eu fui criado em borda de piscina, então era muito diferente. Então, eu acho que é o que todo mundo, só para resumir essa história, né? Se você está procurando a gente, acredita. Se você não está feliz também, você pode procurar alguma outra pessoa para cuidar de você e dos seus treinos. Não é que a gente está sendo aqui babaca, idiota e ser grosso. Ninguém quer ser isso. Na verdade, a gente quer o melhor para você. Mas a gente acredita que esse é o caminho. Se você acha que o caminho não é esse, você pode procurar uma outra pessoa. Mas vocês acham que... A gente tava falando, né, da performance dos amadores. Claro que a grande parte ainda é o pessoal que vai buscar ali um estilo de vida. Hoje tava no parque, hoje no Vila Lobos. Você vê, o pessoal tem muitas assessorias, o pessoal se encontra de manhã ali, sai pra corre junto, trocando uma ideia. Aí tem eu e mais 2, 3 idiotas ali que estavam fazendo uns treinos loucos lá, uns puta tiro sem noção. Esse tal de Wagner mandou atrapalhando os caras. Não, eu não atrapalhando os caras correndo e tal. Mas ainda o grosso é esse pessoal. Mas a gente vê um pessoal muito preocupado com performance aumentando cada vez mais também, né? Ou seria só um recorte das redes sociais também, que a gente acha, né? Tem aumentado, acho que tem aumentado. A corrida tem aumentado bastante, mas de novo, é aquele atleta que está começando a entender o quanto ele já poderia ter performado lá atrás, ele entendeu agora como é que o esporte tá caindo na vida dele, ele gosta de performar, Exato. acabou. E tá certo Ele tá certo, ele tá curtindo demais performar, eu acho demais isso. É uma das coisas que eu mais curto, todo mundo sabe disso. Então, eu acho que é bacana. E é de super valor. E esses caras estão inspirando muitas outras pessoas. Que eu acho que aí também o lado... A rede social é boa para muitas coisas e para outras coisas nem sempre é tão boa. Mas ela inspira muita gente. Mas, de novo, muito cuidado com a comparação, tá? Eu acho que essa comparação, ela derruba muita gente, fica pelo caminho, porque vamos voltar um pouco para a felicidade. Porque, na verdade,
tem uma coisa que eu acho que... É porque eu já fui em tanto podcast, eu falo muito isso. Eu acho que as pessoas estão felizes. Quando você falou de assessoria, vamos voltar um pouco porque elas procuram assessoria. Voltar. Elas procuram, gente, porque as pessoas estão muito sozinhas. Essa é a primeira coisa. Elas querem fazer amigos. Querem ser escutadas. Elas querem ser escutadas. Elas querem falar com pessoas que pensam parecido como elas pensam. Então, o mundo, por um lado, tá muito legal, né? Porque, queira ou não, uma vez eu fui na SPM bater um papo lá. Cara, as pessoas nem olhavam pra mim, elas estavam olhando para o celular o tempo todo, meio que olhando o app. Então, quer dizer, elas só conversam pelo app. Então, essa é a primeira coisa. Então, a gente acha que todo mundo tem muito mais amigo, talvez não tenha tantos amigos assim. Uhum. Então, às vezes, as pessoas sejam até mais solitárias. Então, eu acho que a assessoria, o esporte, ajuda demais para tudo isso, tá? Então, eu acho que É uma ferramenta de socialização incrível, é uma né, ferramenta de cara? socialização incrível e tá aumentando cada vez mais. Pô, as comunidades que são feitas no triatlo são maravilhosas, são de pessoas, eu diria que hiper apaixonadas, tá entendendo? O triatleta, cara, eu admiro, assim, de lá eu vim, cara, é o cara talvez mais apaixonado de todas as modalidades que eu conheço. Ele é um cara que vive 101% o triatlo os 7 dias da semana, tá entendendo? Então, assim, e esse cara, com certeza, ele tá ali tramitando no meio de pessoas que pensam como ele. E agora, se ele tá lá e não tá feliz, eu comecei falando isso, você não pode estar lá sem estar feliz. Infeliz. Mas sabe por que eu falo isso, Falei Wagner? com uma aluna isso ontem. Não, Falei, porque cara, sabe por que eu falo isso, Wagner? Porque o cara, às vezes, Wagner, ele tá lá treinando, performando, pô, mas ele não é um cara muito educado, ele não é um cara que trata as pessoas bem, ele não é um cara que tá sempre ali meio que equilibrado. Você pode até ter momentos de desequilíbrio no seu dia. Mas, cara, se a tua vida tá com mais para menos coisas de fazendo não da forma correta e poucas para mais, mas você é um bom triatleta, um bom corredor, alguma coisa tá meio errada. Isso me deixa um pouco incomodado, tá entendendo? Quando às vezes um cara saindo da USP, o cara 80 por hora. Cara, Colocou a bike no carro, fica louco. A USP é onde as pessoas treinam aqui em São Paulo. O cara sai a 80 por hora de short e camiseta. Sabe, te deixa meio preocupado. Será que esse cara aqui... Então é aquela coisa, você tem que estar preocupado se aquilo ali tá fazendo bem pra ele, tá entendendo? Porque não adianta só a prática. Uhum. Tem muita coisa... agora você imagina você chegar pra um cara desse e falar assim, olha, vai mais devagar. Eu falo, sabia, Então, Wagner? e o cara fica puto com Ele você. fica puto comigo. Aí, ó, Mas é que isso. tá, será que... Pô, Wagner, quando É você... bizarro isso, no meu entendimento. Eu não... Inconcebível. Eu não consigo, desculpa, eu não consigo compreender estas coisas. É fora da... Eu não consigo, tipo, eu não tenho lugar na minha cabeça que funciona isso, né? E aí, uma coisa que a gente tava até falando das questões de informação e tal, esse nível de informação que você vê hoje, né? Mesmo só hoje trabalhando com a maior parte de corredores, eles têm, potência na corrida, métricas e training peaks, aquela coisa toda. Você acha que isso deixa o triatleta realmente mais informado? Isso traz dados para vocês? Ou deixa ele mais ansioso? Pô, pergunta difícil, hein? Cara, o mais jovem, mais ansioso. O mais jovem, que eu diria que o cara que é mais menos novo. experiente. O aí. menos experiente, eu acho que mais ansioso. O cara que é mais... Betão. Não, Betão não vai deixar tão ansioso, sabe por quê? Ele, na verdade, é aquilo que eu acabei de falar. Ele tá com várias outras coisas ali de ferramentas ao lado dele. Ele tem a percepção, ele sabe como ele realmente está naquele dia. Ele não tá só ali, porque é aquilo que eu acabei de falar, né? Porque o cara que só tiver... Eu vi alguém de vocês aqui outro dia fez não sei se foi o Wagner, fez um vídeo sobre isso, cara. Porque o cara não pode só ficar aí, tá entendendo? É claro que quando vai acabar a prova, o Wagner e eu vamos sentar com o cara e tentar explicar pra ele o tamanho do erro dele, talvez pra ele não ter feito. Porque agora, algo ele vai errar. Mas é claro que ele também pode consertar. E é tão legal quando ele conserta. Pô, o cara tem lá uma programação de treino que o Wagner passou pra ele, um plano tático. E você também tem um plano tático. Pô, tem várias vezes, cara. Eu ontem teve Tóquio, né? Acaba a prova, eu faço uma passagem... Eu passo um tempo para todo mundo, né? E eu escrevo o que eu vi da prova, Olha, ventou na primeira parte, tudo que todo mundo vai me falando. Eu vou escrevendo tudo e com isso eu vou criando um algoritmo meu. Olha que maluquice. Do quanto a prova foi lenta
Ou, não, então, toca, ela desce um pouquinho no início, depois ela sobe um pouquinho, a temperatura começou com 10, acabou com 18, com sol na cabeça. Então eu vou juntando tudo isso, e eu pego todo mundo que eu mandei o tempo e vejo quem foi dentro, quem foi acima. E tento cruzar exatamente com aquilo que foi o ciclo dela e a semana dela. Toca, todo mundo vai muito cedo. Porque é uma fuso horário, também muito turismo, virou moda também para Tóquio, é muito longe, ninguém vai toda hora. Então, aí eu vejo lá, puta, eu errei para 2, para menos. Tem gente, cara, o que eu não me conformo, e deve ter gente rindo, é quando eu erro para muito mais ou muito menos. Porque eu não quero cravar, porque nem ficar, pô, Marcão, eu não quero cravar, porque na verdade eu quero que ele faça a prova dele. Tanto que tem prova lá de maratona, que os caras às vezes splitam lá negativo, e todo mundo sabe que splitar não é tão fácil. Pô, chupa aí, Marcos Paulo. Sei lá, que legal. Legal, eu fico feliz. Chupa aí, splitei, Marcão. Eu fico feliz que ele splitou. Que ele competiu da forma dele, tá entendendo? Chupa mesmo. Chupa não, eu fico feliz. Pô, do mesmo jeito, pô, você só perdeu 1 minuto e meio na segunda metade, mas, pô, é legal isso. Mas, de novo, o mais legal, você, cara, que tá aí, quando a solução é sua, e dá certo, eu fico muito mais feliz, tá? Acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Se a solução for sua, cara, e der certo, ótimo. O mérito é só seu, tá? Na verdade, a gente treinou junto, mas o mérito, a gente ajudou no treino, mas o mérito é muito seu, tá? Eu acho que tem... Existe um problema de errar muito. Eu sei que você vai falar. Se você manda muito, assim, sei lá, 3:30, o cara faz 3:10, você fala, meu... Tipo, ó, como assim? Da onde saiu isso? É difícil. E quando você também fala 3:30, o cara faz 4, quebrou, é um problema. Então, as duas pontas faz, você não acreditava em mim, olha aí o que eu fiz, e o outro é, porra, você não me treinou direito. Você come o rabo do estagiário. Vai estar sempre... Você sabe que eu só fiz uma maratona na minha vida, fora as do Ironman, né? Que foi a maratona de São Paulo. A primeira maratona de São Paulo que teve, acho que foi 2000 ou 2001. E eu fiz split negativo, fiz 2 horas na primeira pedra e 1h50 na segunda. Ah, que bênção, né, Beto? Aí sabe o que eu vou falar pro Beto? Sabe o que eu vou falar pra ele? Porra, Beto, você passou na primeira meia, porra, HC, tá entendendo? Essa foi maluco, o amigo me convidou na quarta-feira. Você lembra como foi minha primeira maratona? Que loucura, velho. Não tô Vamos fazer uma lembrando. maratona Você lembra? domingo? Vamos. Eu vou contar como foi minha primeira Quarta-feira, meu maratona. treinamento foi quinta, sexta, no domingo eu fiz a maratona. Você não lembra como foi minha primeira maratona? Cara, não tô lembrando. Eu vou contar pra relembrar pra você. Minha primeira maratona em 1998. Eu tinha entrado há 20 dias na MPR. Olha só. 97, 98. E aí eu pedi pro Fábio Rosa, seu sócio, pra eu fazer um pedaço da Maratona de São Paulo, antigo percurso. Ele falou, claro, você pode fazer, mas você para ali, né? No 15. Cheguei no 15 e não vi ninguém. Eu falei, vou, moleque, né? 20 e poucos, vou indo. Chego no 21, quem está lá? Fábio Rosa. Ele falou, pô, mas não era você parar no 15? Por que você tá no 21? Ele falou, para logo ali. Eu falei, tá bom, muito bem, vou parar logo ali. Aí fui indo. Eis que eu termino. Você não lembrou disso? É sua cara, né? Eis que eu terminei a bem a sua maratona cara, né? com 15 dias de MPR, assim, eu corria na rua. Começou bem. 4 horas e alguma coisa, 4 horas bem, e 5. Cheguei todo feliz na segunda-feira. Toma um come. Esse cidadão dava natação no Harmonia, que era um clube que eu sou sócio. Segunda E no projeto de manhã. No projeto Aqua. Eu cheguei lá e falei, poxa, eu orgulhoso, né? 22 anos de idade. Falei, vou contar pro Marcão o que eu fiz, não sei o quê. A hora que eu apareci, esse aqui já me olhou, ficou vermelho, falou assim, você tá louco, você podia ter morrido, você ia acabar com a minha assessoria, mas você não agora... quero te ver nunca mais. Mas sabe que hoje foi... Eu fiquei um mês e meio. Eu fiquei um mês e meio sem aparecer lá. É o Aí teve um dia, não tinha celular. Um dia me liga a Zilda, que trabalhava com ele. Já falou, Serginho, ele tá tirando sua pasta. Não, era Vanilda. é Vanilda. Por que você não veio? Depois. O Marcos Paulo falou que ele quer falar com você faz um mês e meio que você não veio. Eu fui lá no parque, a gente conversou, fez as partes, porque ele me xingou tanto quando eu apareci. Eu não vou aparecer, esse cara vai me matar. Você lembrou disso? Lembrei, mas sabe que aí vem uma coisa importante. Isso é cuidado. Exatamente. Vamos lá. Aí vem aquela história do cara passar por você na maratona passando mal. Normalmente você não vai estar em maratona nenhuma. Quando eu falo, ou a gente vai estar num triatlo, qualquer outra assessoria, a gente não tá. O cara vai lá e faz a prova. Mas quando você tá, e você vê que o cara não tá já com o seu cognitivo, não tá bem, não, E aí vem aquela história, né, gente? Aquilo que você falou, né, Wagner? E você falou, Betão, cara, se o cara se conhecer, ele sabe a hora de parar. Ele sabe a hora de parar, Wagner? Não. Ele sabe, a hora que ele cair duro, ele para. É difícil. Ele não sabe a hora. Olha isso aí. Então vamos lá. Olha como é complicado isso, tá entendendo? Porque a gente tá lidando, a gente é educador.
Então, tudo bem, você tem o seu limite. Chega uma hora que os caras estão cambaleantes, tá entendendo? Eu acho que eu já não sou mais fã do cambaleante faz algum tempo, tá entendendo? Porque eu acho que isso aí vai, essa conta um dia ela não fecha, tá entendendo? Eu acho que o herói... Cambaleante. Cambaleante, eu acho. É o novo nome. Não. Pô, seu cambaleante. Você tá meio cambaleante. Eu tô cambaleante, não sei nem se vão entender. Então, quer dizer, o céu tá cheio de herói, tá entendendo? Então, você não pode ficar brincando com isso. E aí, é claro que eu não vou conseguir fazer a conta se o cara exatamente posso fazer ali fazer ali naquela hora, saber se tá tudo bem com ele. Até porque eu não vou estar lá a maioria das vezes. Então, me preocupa isso aí, Serginho, porque é aquela frase que fica... Tinha numa maratona, também as maratonas complicam, né? Porra, tinha uma frase na maratona Nova que me lembro. Há muito tempo atrás, no quilômetro 35. Você chegou até aqui, vai parar agora? Porra, o cara tá ali vomitando sangue. Aí vem uma frase daquela, eu falei, porra, cacete. O cara vai ver com rastro de O sangue. cara vai um rastro de sangue até a chegada. Então, quer dizer, isso é muito complicado no esporte, porque eu digo sempre, o esporte, cara, ele mexe com uma vertente emocional que vai muito além do cara ganhar dinheiro, de o cara estar bem casado, de o cara ter filho, ter uma profissão boa. Porque quando ele tá ali dentro daquele game, do Ironman, do triatlo, 70.3, da maratona, do que for, ele quer terminar. Não adianta. Se é bom, se foi bem, se foi mal, ele vai querer saber depois. Então, esse game é um game assim que requer cuidado, requer atenção e sua, tá? Sua que tá fazendo a prova, tá? Porque, na verdade... tem muito isso. E a gente fala, pô, você tem... você vai fazer quando tá falando uma prova longa, como uma maratona, como um Ironman, cara, você quebrou, se em vez de fazer 9h30, você vai fazer 13 horas. Não, a maratona... Que quebrada não, é sei lá, essa, mas você velho? vai... Não, o cara vai Você andar. de 4? Pô, não, você pega um cara andando, mas, pô, você vai... 10 km. O cara quebrou um 10 km que ele vai fazer 39, vai fazer 45. O cara vai fazer 9h30. É outra pegada. Tem que ter muito essa noção, né? E pra 13 horas ele tem que andar a maratona inteira, parar... mas ué. Quebrado, tomar sopa, voltar, entendeu? Parar não, no bar. Mas mesmo que seja pra 12, muito mesmo que seja pra 12, o cara que tá preparado pra fazer pra 9, se ele vai pra 12, cara, é um sofrimento muito Não, grande. mas Nossa, então, sofre muito, hein? Eu queria sofre. ouvir a opinião do Marcão. A gente já discutiu bastante aqui. Inclusive, fizemos alguns programas e gravamos com a Monique Vou tentar ser rápido. outro dia. Não, você pode ser do jeito que você quiser. Nosso programa hoje vai ser tipo endorfina. Como é que 4 horas. era, Marcão, Nossa, na época quando você basicamente. começou, essa questão de uso de substâncias ilícitas, doping, não sei o quê? Porque hoje a gente está vendo um boom, inclusive em atletas amadores aí, não profissionais, até porque já não tem quase profissional, o pessoal usando um monte de coisa. Como é que você... tem muito médico também. Muito médico. Como que você está integrativo enxergando aí, isso? Você já se prescrevendo. deparou com um atleta seu? Você já teve... Como que você lida com isso? Porque o Wagner também é delicado. A cara A dele. gente pode ficar filmando só a cara dele quando você pergunta. Cara, Pergunta cara, capciosa. Não, puta, complicado. Viu? Vamos lá, cara. Né? A gente sabe que as pessoas tomam, começar já por aí, né? Ele acha que você não sabe, mas você sabe. Não, né? não. Eu, atleta meu, nenhum atleta meu, Você sabe que... eu parto do princípio que ninguém toma. Mas vamos lá. Mas aí vem a história do legalizar. Então, você tem pessoas que necessitam tomar uma parte hormonal. Então, aí tem médico, como você falou, que vão lá e passam. Vamos lá. Eu parto do seguinte princípio. Para mim, ninguém toma. Tá? Mas, e acredito que o amador, principalmente, não toma nada. Na minha cabeça. Porque eu vejo muita gente também colocando a culpa nisso. E para mim, a culpa não tá aí. Para mim, a culpa ainda tá que o cara treinou bem e foi lá e dizer, eu não tô sendo aqui muro não, mas Sim, que sim. com certeza, vamos me dar um cartão ali, tem cartão, né? Que com certeza as pessoas está de uma forma deliberada, e de novo, uma coisa que eu acho que hoje eu sabia que ia falar aqui. Quando eu não sei, eu não respondo. Você vai me perguntar de substâncias ilícitas, cara, desculpa, eu sou um morto para falar sobre isso. Entendo muito pouco, sei que existe. E aí vem, o quanto o cara tá tomando de estimulante, o quanto ele tá tomando de GH. De novo, fica muito também dentro daquela coisa, até aqui pode, até aqui não pode, mas acho que existe muito mais do que existia na nossa época. Tá? Até porque, porra, ficou algo muito... Existem milhões de médicos que são super aptos e tem esse cuidado ali com aquele cliente, tá entendendo? E então você... por que eu fico assim? Tem muita gente que tem que tomar. Então aí, mas ele toma... Gente, eu não entro nesse mérito, tá? O que eu acho que... eu vou até falar aqui. Eu já ouvi muita gente falar, vamos fazer antidoping no amador. Cara, amador é amador. Mas o amador... Cara, é amador.
Eu acho que amador você tem que ter antidoping em todas as provas que você tem ali de profissional, tá entendendo? Agora, e você tem que ter um controle de dopagem sim, mas de novo, acho sim que as pessoas hoje tomam suplementos de forma deliberada. Diria que boa parte não é necessária. Não é necessária. Não é necessária. E hoje o que eu vejo é um excesso do uso de suplementos. Tá claro que eu tô falando, tem muita gente usando muita coisa. Então eu acho que existe. Agora, eu parto do princípio aqui que nenhum atleta meu tomou ou toma. Tá entendendo? Até porque a gente que acompanha sabe, né? Como é que é a evolução do cara, né? Aí é aquela coisa, você tá evoluindo, você tá vendo o quanto o cara tá ralando pra evoluir. Tá entendendo? Vai. Quando a gente fala do doping do amador e o doping do profissional, não, eles têm que estar todos sujeitos às mesmas regras. Cara, não dá pra estar sujeito às mesmas regras. Não dá pra estar sujeito à mesma regra, até que você não vai ter a condição da prova. Aí você, o que ele tá disputando? Não é nem pela disputa, não dá. São coisas diferentes, tá entendendo? Não, você tem casos, a gente vê casos, né? Vamos colocar casos na mesa, assim. Você pega, vamos tratar o profissional e o amador do mesmo jeito. Aí você pega um cara lá, não, o cara se contaminou, o ciclista se contaminou porque comeu um bife com clenbuterol. É impossível. Eu sendo veterinário, a quantidade de clenbuterol que tem que ter num bife, que a vaca tem que ter tomado. Sabe quanto bife ele comeu? Ele tem que ter comido a vaca. Aquela história, né? Ele tem que ter comido a vaca praticamente crua. Entendeu? Ele comeu a vaca. Aí você pega o outro, não, o cara passou um creme que tinha uns tenista lá, passou um creme, não, vamos dar 3 meses de suspensão. Pô, os 3 meses de suspensão do cara, o cara não perdeu nenhum Grand Slam. Então, envolve um monte de outros interesses. Foi exatamente. E aí você vai colocar, todo mundo tem que estar todo mundo na mesma régua. Não dá pra dar todo mundo na mesma régua, porque tem interesses econômicos. Tem mas eu só acho que a coisa da comparação fez com que esse mundo do amador ganhasse um grau de competição que, na verdade, não deveria. A questão que hoje tem muito amador que acaba ganhando dinheiro, né? Que tá ganhando... Não tá errado, hein? Não tô falando que ele tá roubando ninguém, mas o cara ganha dinheiro. Isso, não, aí amador. É uma outra coisa. E aí, quando entra dinheiro na equação, exposição em rede social... Mas aí você entrou no programa o dia todo. Agora vão lacrar a gente aqui tudo. Porque agora, aí você entrou... Fechar a porta e botar fogo aí. Não, porque na verdade aí entrou naquela história do amador profissional. Aí envolveu dinheiro, muda tudo. Aí é aquela coisa, né? Aí você, mas as marcas poderiam, sabe? Eu acho que foi muito legal o evento que a Mizuno fez esse final de semana, cara, lá, chamando toda a galera, fazendo aquelas voltas de 400 lá, só gente rápida. De novo, foi priorizado os corredores rápidos. Então eu acho que tem que começar a ter essa seara, porque, gente, senão o ídolo vai sumir. Eu volto lá atrás. Você tem que começar, mas aquele cara hoje correu 31, 32, não tem mais isso. E, de novo, as pessoas têm que ligar pra isso, sim. Que é importante correr 31, 32. E você, amador, que viu o cara correndo 31, 32, você não vai precisar do pódio na prova lá pequenininha, porque você vai querer um dia também correr rápido, porque você tem um ídolo que corre rápido. Falei besteira? Complexo. É complexo, tá? Eu acho que... Fala, Serginho. As redes sociais têm um papel gigantesco nisso tudo. Um papel hipnótico. E o ecossistema como um todo. Você se privilegia, muitas vezes, muito mais os amadores do que os profissionais. É um ecossistema que na nossa realidade atual é assim e está funcionando. Mas que, no meu ponto de vista, é a morte... paulatinamente do esporte, assim. Sem profissional o negócio não funciona. O ídolo profissional é diferente do ídolo amador. Total. É outro cenário. E aí, assim, é difícil. Cara, o que você vai falar para uma marca? Não, e o mais louco vai naquele profissional são ali os que amadores que a gente já falou, entendeu? Não tem jeito, querendo ser ou se comparando quase como profissionais, assim. Então e o cara querendo fazer a dieta e tomar a quantidade de... A gente já falou sobre isso, a quantidade de carboidrato que... Entendeu? Que o Kipchoge toma. É usar o tênis que o outro... Entendeu? Tudo isso, mas tudo isso passa por uma cultura esportiva. Porque, cara, eu sou amigo de vários atletas que eu sou fã, cara. Sou amigo do Thiago Pereira, que foi um cara que ganhou medalha de prata. Já foi na minha casa. Amigo meu também. É amigo meu. Cara, quando esse cara para do meu lado, cara, muda tudo pra mim. Eu sou amigo, conheço o Marilson, conheço o Vanderlei. Então, a gente valoriza, cara, esses caras demais. Então, esses caras... eles têm um legado muito grande. Não que o amador não tenha esse legado, e com certeza ele influencia bastante. Mas eu acho que a gente falou aqui muitas coisas que, para o esporte, continua. O Wagner falou uma coisa legal aí.
A gente não sabe exatamente. Até então o formato tá muito bom, tá funcionando. Mas, talvez nem tanto, né? Porque foi o que eu falei lá. Hoje em dia, quantos atletas hoje estão no Brasil correndo abaixo de 2,15? Pouquíssimos. Pouquíssimo. Tá entendendo? Então você pega numa maratona, sabe? É difícil. Então a gente tem que entender que se cresceu, a gente deve a esse nível de competitividade e para você, amador, é importante que tenha o ídolo e com ele, sendo referência, você vai querer evoluir. Por que você tá com essas cartinhas na mesa? É isso que eu ia falar. Não, isso aqui é pra depois. É É? programa aí, tem mais uns 50 minutos. Não, hoje vamos longe. O que você tava falando? Eu acho que tem uma coisa Não, que eu até falei, acho que coisas que eu nunca falei aqui, tá? Porque eu tenho até alguns que são partidários, essa história que eu falei das medalhas. Medalha tem que ter pra todo mundo, do primeiro ao último sempre, sabe? Acho que tem sempre uma história pra contar. Ah, não, E outra coisa, e posso falar, eu vou além. Antigamente, ele vai lembrar, quando saiu o resultado dos triatlos, você lembra, Betão? Saiu o resultado do primeiro ao 10º, você ficava feliz, você tava em 10º, Isso, cara, no amador. É. Pô, você imaginou? A prova da Track and Top Field 10 do publicou. Troféu Brasil era Eu fiquei até meu. arrepiado. 10 primeiros da Track and Field. Você vai publicar, foi o 10º da Track and Field. Mas acabou, cara. Acabou, não Concorda saía comigo? todo mundo. Não sei todo. Então isso é muito legal, cara. Pô, fiquei top 10. Acabou. Fiquei top 20. A gente vai criar uma outra nomenclatura. Agora tem categoria que não tem 10. Mas aí, vamos falar do triatlo, que aí eu tenho que também falar, a gente não falou até agora. Pô, eu fui numa época no triatlo de Santos, cara, que na categoria, me corrija a categoria. Vinha gente de fora, Tá, não, né, uma fazer a categoria, prova. cara, a categoria, o Wagner vai lembrar mais dos tempos do que eu, porque eu já me esqueci. A categoria 15 e 17, cara, era uma pancadaria. Ô, pode falar? Era uma A pancada. mais forte era 20 e 24. 20 a 24. Era uma Na loucura. época do Bordesan. Eu tava na época do Bordesan, eu corria junto com o meu. Eu, na época do Bordesan, que a gente corria, eu corria no 20 e 24 também. 57, Meu 56 sonho- alto. Toda hora, eu não sei como é que tá hoje isso, Wagner, 56. Imagina, Não. vai tomar 1h02. É isso que eu ia te falar. É sério isso? É O meu melhor troféu É mesmo? foi no Rio Uma de hora, Janeiro. O primeiro deve ganhar com 58, o resto é tudo 1h É isso. pancada. O meu melhor troféu na época do 2024 lá em Copacabana foi 1-2. E 2. eu fiquei acho que 13º na categoria. 13º. 13º. Ó, Não, eu me Meu lembro. sonho era ficar no top deixa 10. eu contar um negócio. Primeiro o triatlon, esse aqui sai no mar ali, eu saí quase morrendo de lá. Ele olhou pra mim e foda. falou assim: você vai morrer, hein? Era isso a motivação. Você vai morrer, hein? Tá bem? Não, outro dia, ó, não é nem muito Filha longe, da hein? mãe. 2005, eu tenho um troféu Brasil que ficou o Gustavo Simões, acho que era o primeiro, o Arthur Ferraz era o segundo, eu era o terceiro. Eu corri pra 18h33, o 5K, fechamos 1h02. Também, os caras tudo era 58, 59. mas era diferente. E aí depois tinha um gap. Mas aí eu pergunto- hoje com 1h02 você tá tranquilão. Mas vamos você lá, leva Wagner, tranquilo. agora a pergunta eu faço pra você. Você sei que por tá. quê. Não, faço a pergunta pra você. Agora a pergunta é sua. Você tá trabalhando aí com o triatlo diariamente. O que aconteceu com esse nível de competitividade? Se hoje você tem tantas ferramentas de avaliação de performance, suplementação, bicicleta. O que aconteceu? Eu acho que o fato Que do... saiu de Mas é que 56 eu acho pra que 1 hora e saiu do 2. internacional, O mas que em foi? compensação o Ironman que você fazia 10 e Cresceu 10, muito, você tá né? fazendo 8. Não, mas não é isso. Você não tem mais... Tem Antes isso. a prova, qual que era a prova? Troféu Brasil. Troféu Brasil. Agora não é mais. Agora é o Ironman. Então as pessoas já começam e entendem que o que elas querem é fazer o Ironman. Antigamente, nosso sonho, eu ficava sem dormir pra fazer um sprint triatlo. Exato, era assim. Entendeu? Não, você vai ter Agora esse fim é de semana, diferente. esse fim de semana você tem o Internacional de Santos, que pra mim é a prova olímpica mais legal do Brasil, sempre foi. E a galera Talvez uma das treinava, mais legais do Brasil. E 70.3 de Curitiba. Você vai ver, Então, vai estar mesmo vazio o dia. Internacional, no mesmo dia. O Internacional vai estar Não vazio. vai estar vazio, mas Não vai vai tá dar uma vazio. baixa, Mas porque vai tá uma baixa. pulveriza um pouco mais. E o Internacional E é de Santos é uma isso. prova sensacional. Eu vou lá fazer, né? então. Uma delícia. Já que vai de tá prova. vazio. Mas, Essa é uma mas assim, chance. Wagner, não, tudo bem, concordo. Chance do quê? Tá todo mundo focado. Eu sei que ganhar a vaga continua muito difícil para o Ironman, né? Não, até que... Até que não? Antigamente eu acho que era bem mais difícil, agora eu acho que é mais Então, tranquilo. tudo bem, o pessoal focou no Ironman, mas, ô Betão, tudo passa pelo short. Sim. Não adianta. Então, mas na nossa cabeça. Não na cabeça Eu deles. Ah, tá, então. É diferente, por isso que Não, eu o tô pessoal falando. já não quer já correr maratona direto com você?
Cara, É a mesma mas é o coisa. caminho completamente errado. É, a mesma coisa. Esse caminho, na verdade, o cara tá começando pelo fim. Porque, na verdade tá começando porque o certo é ele correr 5, 10, 15, 20, 21 e detalhe, entender exatamente, aí é a aula, é o corpo dele, é a mecânica dele, ele vai entender, ele vai entender tudo aquilo que a gente tá tentando explicar pra ele. Mas porque ele não aquilo- quer entender, ele quer Não, ter o e glamour até dos entender 42. se ele serve pra correr né? essa prova também. Mas porque, é- meu, cadê o isso tem que glamour? saber, né? É, mas Você imagina é você colocar... Por que o Iron Man mudou de 70.3 pra Iron Man 70.3? Tem todo Por quê? um marketing que é Ah, bem é, feito. a Claro. maratona virou realmente um sonho. Um sonho. Mas né? assim, lá eu digo sempre para os meus alunos, cara. Você quer ficar bom, cara? Essa frase é do Emerson, cara. Você quer ficar bom, cara? Fica um bom corredor de 10 mil. O dia que você correr 10 mil bem, você vai fazer tudo na Uma vida. puta maratona. Não. O dia que você correu 10 mil bem, você botar em qualquer métrica, você vai entregar tudo, tá legal? Acabou. Você correu 10 mil, você faz qualquer esporte. É isso mesmo. Cara, Mas eu acho que tem cara. E às vezes você tem que entender que às vezes você não vai performar na prova tão longa. Pô, você pega aí, você tem que se encontrar onde você se dá bem também. também pra tem você isso. também ser E aí, né? você não Tem. pode também. Mas ter... pra se encontrar, você precisa do quê, Precisa velho? testar. Você precisa fazer só Precisa Iron fazer Man? tudo. Vai Precisa fazer um fazer Iron Man, tudo. Iron Man, Iron E olha Man, quem tá maratona, falando, o maratona, cara que fazendo. vive do Ironman, vive da corrida, assim, quando eu falo, a gente tá Sim, muito mais uma com hora a com uma hora business. que- Agora, eu acho que essa história do 5, pô, e quando o cara. Não, pior não é isso, vai. Quando o cara corre, chega em casa, Serginho chegar em casa hoje e fala, corri uns 5 mil. O cara vai olhar. 5 mil. É. Vai nem perguntar o tempo. É. Mas peraí, mas corri 5 mil pra 19, 18. Ó, para, então, mas porque também o problema é entender. Mas é isso. Você fala, eu, Entende. o melhor de 5 mil que eu tava falando, eu fiz 18 e 30 e pouquinho. Pô, 20 minutos correndo, vai tomar banho, pô. Coisa ridícula. Eu Pra também que corro sair 20 de casa minutos. pra correr 20 minutos? Eu também corro Você 20 saiu de minutos. casa pra correr 20 minutos. Porra. É isso aí, tem muito isso, né? Aí olha, você fala, pô, fiz a Mas maratona em tem uma 3 horas e Olimpíada lá, 40. Mas quando tem uma Olimpíada de 1.500, 800, 3.000, você tá lá vendo, tá entendendo? É, Igual não, maluco, é. tá todo mundo torcendo. E aí você vê co- e aí você vira vê como todo você não mundo corre nada, técnico, né? todo mundo vira técnico, né? Aí os comentários, as redes sociais bombam, todo mundo vira técnico. Por quê? É aquela coisa do curto, né, sabe? Então, mas de novo, a Olimpíada ficou algo... Sempre foi intangível, né? Uhum. Mas para todo mundo que é atleta amador, o meu sonho é que todo mundo ame todo tipo de esporte. Agora vem de Sim, novo sim. vamos fazer um bate-papo sobre isso. Mas eu acho que hoje o cara gosta só do esporte que ele faz. Tem um pouco Ah, isso sim, mesmo. Cara, ele Ele não tem ranço dos outros. ele não tem ranço não. Exemplo, Não perde o tempo, entre aspas. ele não vai do ver, esporte. exemplo, tudo bem, não precisa ver o futebol, vamos falar de outro esporte. Nem o Mas Fluminense. Não, o Fluminense é paixão, é diferente, tá? Isso é Diferente, paixão. É diferente isso aí. Se eu pudesse, até trabalhava lá, tá? Isso é um inferno, né? Isso é inferno. Você viu? Depois a gente vai falar sobre o caso do Felipe Luiz. Então, assim, eu acho que essa coisa do cara ser apaixonado pelo esporte, como todos aqui são. Eu sei que ele é, você Não, a é. gente assiste a Olimpíada de Inverno. Não, cara. eu olhei a Olimpíada de Inverno, cara, eu fico lá, chorei com esse Lucas Braga, não entendo nada disso. Nada, é isso Tô aí. lá. Eu vejo NBA, se eu não fizesse trabalhar no dia seguinte, eu viria Eu NBA até adoro 5 horas da manhã NBA, todo dia. pra mim, NBA Eu ficava vendo bola. Ainda tá ali no último quarto só. Ficava lá vendo o jogo todo dia. Se eu vejo todos os jogos de futebol, eu vejo todo o vôlei, eu vejo todo tênis. Eu não sei, é porque eu até falei pro Vagnão que eu não mostro. A minha esposa e eu, a gente acompanha muitos torneios. A gente gosta de ir junto pra ver como é que é o mental. A gente gosta. Eu quero tudo que é esporte, cara. E eu trabalho com esporte. Então, o que eu acho também, dentro dessa coisa da cultura, eu não tô obrigando a ninguém a gostar de esporte. Porque hoje ficou aquela coisa, eu corro. Eu só gosto de corrida. E o corredor e o triatleta, talvez mais o corredor que eu tô vendo, ele às vezes só gosta da corrida. Mas ele só gosta da corrida dele, às vezes. Entendeu? Agora, Batinho, tem que gostar, porque gostar de todos os outros esportes é muito legal. E detalhe, quando você gostar não só da sua corrida e das outras coisas, você vai crescer na tua corrida. Porque, na verdade, você tem aulas todo dia desses caras aí que estão ali te mostrando como é e como faz. Porque, na verdade, o Wagner falou sobre educar. A educação, o conhecimento, a pancada e a porrada que você toma tá no esporte de alto nível e você traz pro seu dia a dia. Por que esses caras se tornam grandes palestrantes? Que eu digo sempre, você, CEO, contrata um ex-atleta, cara, ele vai entregar tudo, tá? Vai entregar tudo e muito mais, tá? Porque esse cara sabe o que é sofrer, sabe o que é ter foco, sabe como é que é a vida, tem que ser determinado. Porque quando você vai lá um dia, isso é muito bom. O amador e o profissional é assim, ó. Você é amador e ele é profissional. Olha, hoje é a sua prova que você tem que fazer força.
Esse aqui tá com a Globo, todo mundo vendo ele. Aí já não sai do vestiário. Você não tem ninguém, cara. A pressão já tá aqui. É o Guga com a Arquette do outro lado, e aí? Aqui a pressão tá aqui, irmão. A pressão de como é que você faz? Pro cara descer aquela ribanceira abaixo, medalha. Então é diferente, cara. Então muda tudo, Quando a sabe? gente conversou com o Fabinho aqui, ele falou isso. Então, né? por isso que a história da pressão, que também é outra coisa, que o amador também tem que saber lidar. Que você não tem, o amador não tem que ter a pressão, claro. Ele vai se colocar uma Claro. pressão, tem que ser uma pressão positiva. É claro que os trabalhos psicológicos, não sei se a Carla já veio aqui falar veio, com você. Pô, é uma coisa que, o que mais cresce. Então, assim, essa pressão, cara, é algo que tem que ser muito bem trabalhada. Mas a coisa é completamente diferente. Não, o Fabinho, quando esteve aqui, que a gente tava comentando, ele falou pra nós. Ele falou, não, a prova do amador, ela O chega... Fabinho Fabinho Carvalho. Carvalho. Ele falou, ela chega a ser ridícula quando ela é comparada com a prova do profissional. É outra, não dá pra comparar. Aí o cara fala, pô, mas o cara fez o amador, fez 8,43, o cara que ganhou no profissional fez 8,3, a diferença é pequena. Ele falou, cara, é outra. É outro bicho, esquece, é não outra tem nada a tática, ver é outra tática. uma coisa com a outra, é muito diferente. É que né? nem a prova dos quenianos e aquela galera que tá correndo ali quase 6 minutos acima. A pancada lá e o plano tático é outro. Porrada pra cima, porrada volta e vamos porrada de novo, tá entendendo? É uma maluquice. É um, sabe, cara, você imaginou, é do cacete. Aqueles caras agora em Tóquio lá, os últimos 3 lá no final, um pensando que o outro tá pensando. Falei, e agora o que eu vou fazer aqui da minha vida, tá A entendendo? gente brinca que a prova do amador é a prova dele. É a prova dele. A prova do exatamente. profissional é a Isso, dos Wagner, outros. É dos perfeito. outros, é Não isso tem aí. jeito, cara. Não dá pra É dinâmica de prova. Você tem que reagir, né? Sérgio, então você tem que ter, pô, então essa pressão, mas de novo, eu admiro demais os amadores. Não, pô, pra caramba. Demais, mas demais. Até porque aí a gente vê um lado do Ironman, principalmente. Pô, os caras, família, filho. Trabalho, filhos, Trabalho. marido, esposa. Meu, esses Trabalho, calma. Família, tudo bem. Trabalho, tá. trabalho, não, tudo bem. Trabalho. Mas tudo bem, mas os caras, pô, o cara pra organizar tudo isso aí. foda. Agora, só não faça disso um problema. Porque o legal é que você tá saudável, irmão, e fazendo esporte. Porque esse é o mais legal. Você tem que comemorar. Tanto que eu falo, gente. Outra coisa que eu fico bravo. Cara, o cara cruza uma linha. Ele pode até ter um momento dele de tristeza, que não foi exatamente aquilo que ele queria. Cara, mas comemora. Porque a vida ela é tão mais complicada do que ele não ter feito ali o amador, ou até mesmo o profissional, cara. Porque ele, porra, ele tá saudável, ele tá vivo. Porque o dia da gente ele é tão duro, agora saindo um pouco do âmbito esportivo, cara. É tanta coisa dura que acontece, tanta gente que não tem emprego, que não tem saúde, que o cara vai lá, cruza a linha de chegada, meu, aquilo é uma dádiva, tá entendendo? Aquilo é uma dádiva muito maior até do que eles mesmos imaginam. Então, por isso que a história da medalha tem sempre a história de cada um, que eu acho que é válido. Quantas pessoas queriam estar largando naquele Ah, momento sim, e não é. estão? Não, milhões de pessoas queriam estar lá. E muitas pessoas estão muito felizes por você estar largando e muitas outras ficaram felizes porque você completou. E você, com certeza, influenciou muita gente quando tá vendo ali você cruzar uma linha. Então, acho que todo esse... essa acho que é a principal, também é uma das funções muito grandes do esporte, do atleta de elite e do atleta amador. Então, esse ciclo, ele fecha aí. Então, acho que é muito, muito importante que a gente valorize muito a conclusão daquela coisa. Pô, concluir, sabe? Mas não faz disso. Por quê? O que acontece? Não, isso aqui não é pra mim. Não, eu quebrei. Não Faz disso um problema. Não né? faz disso, não interioriza. Porque, cara, a vida ela já é muito, muito complicada. A gente pode até falar um pouco de vida aqui, pra gente falar que isso aqui vai ser um problema, sabe? Porque eu fico vendo lá, acho que quem trabalha com gente, como o dia de nossos clientes, todo mundo tem problemas, Claro. é difícil, sabe? A vida poderia ser muito mais simples, e principalmente morando no Brasil, né? Bom, esse aqui eu acho que ficou uma bela última frase do Marcão. Podemos agradecer o Marcão pela... Não, temos aqui, podemos- temos que fazer aqui você quer fazer um pinga-fogo. Vamos fazer um penalty pinga-fogo. box, uma última pergunta. Última pergunta. Olha, eu gostei bastante, que muitas coisas que eu falei, que eu acho que eu não falei em lugar algum, tá? Eu achei você soltinho hoje. Vamos ter muitos cortes. O que é o penalty box? Explica pra ele. Você Marcão, gostou, Sérgio? Falei bem Eu hoje? gostei bastante, muito. Tô aqui só só aprendendo a gente só aqui. escuta, Só né? Marcão, a gente só escuta. Momento penalty box. Você escolhe um cartão, cada um tem um número, que significa que você vai ter que responder uma pergunta um pouquinho mais capciosa aqui do grupo, ácida.
tem que falar a verdade. Se você não quiser responder, Como é que é? Deixa eu entender. cada cartão tem um número. Esse Tá. número é a quantidade de questões ou perguntas que Tá nós bom. vamos fazer para você. São perguntas um pouquinho mais ácidas, mais Se você não quiser responder, difíceis. você pode Você passar. pode passar pro Sérgio Magalhães responder. Vou pegar o pior cartão vermelho. Vai que Isso. vem as melhores perguntas. Isso. Tá bom. Uma, leve, tá leve. Marcão, como você enxerga ou como você lida com a finitude? Muito mal. Faço terapia, morro de medo, tenho pânico, já contei pra todo mundo, muito mal. Muito mal, muito mal. Acho que o maior problema acho que eu tenho hoje é o saudosismo e o medo. Muito mal. Não tenho admiro quem enfrenta dores, medos. Eu tenho muito, eu não sei até que ponto eu sou forte, eu levo muito mal. Podia ser talvez não é muito mais forte, assim, tô até falando baixo. Não levo bem, levo muito mal. E aí, quando você vê o ser humano, né? Saiu do técnico, entrou no ser humano, diminuiu a voz, ficou levo mais muito, sereno. Não vou bem. E é isso. Não vou bem. Sensacional. Eu tô satisfeito. Satisfeitíssimo, Eu porra, já meu. tô- Sensacional. já tô Eu Programa falei tomar a verdade, cerveja tá? já. Eu falei a verdade. Não, o Marcão aqui é sempre. A gente Não sempre dá, é fica uma escutando, coisa né? complicada. meu? Assim. É muito. Eu gosto pra caramba. Sou fã do Marcão, ele sabe, já discutimos várias Todos vezes nós. aqui, já conversamos. Não, eu muito sou fã sobre de isso. vocês, acho que foi legal, acho que um bom bate-papo aqui. Real, né, gente? Eu só quero que as pessoas. Eu falei de novo, né, bater um papo lá fora com o Wagner. Pode falar naquela câmera lá eu vou pro falar, pessoal a gente ali, aqui, Marcão. galera, tem 62 anos, acho que tem uma história longa aí no esporte já. Eu quero bem de tudo isso. Acho que eu tenho muito do meu legado. Acho que no próprio teatro que eu saí há algum Sim. tempo, tenho saído, trabalho bem menos. E Na minha tô- carreira. em tudo. na carreira do Wagner, acho que um pouco da história do Sérgio, sua também, né, Betão, lá Pô. atrás. Tenho muita saudade, tá? Muita saudade. Eu devo muito. A gente fez muita coisa lá no teatro. Chegamos até uma escolinha lá em Santos, lembra, Wagner? Lembro. O Pô, Marquinhos era Felipe. exato, então, assim. 2006, 2007, acho que Não, 2008, não, né? não é que eu tô me defendendo, tá, né? E aqui, pô, o Macão tá velho, cara, ele tá acabado. Eu não tô nem, pô, na boa, cara. Eu não tô, assim, quando eu falo preocupado, cara, eu faço o que eu gosto, eu amo o que eu gosto. Tem um certo vício com isso, né? É um vício meu, trabalhar. É um vício muito grande, que é um vício que, também respondendo, que eu quero também curtir um pouco mais a vida, fazer mais outras coisas, tá entendendo? Porque você falou de finitude, né? Tá na Do hora. Fluminense, meu neto, cara, eu mesmo tenho uma passagem que eu falei agora pra eles, muito bonita, que eu senti, que até me emocionou, porque tem uma filha, um filho de 33 anos, e é engraçado, eu fiquei o carnaval com a minha família, né, todo, né? Trabalhei menos, né? Foram uns 10 dias juntos. E é engraçado, né, cara? Quando você sai dessa neurose do trabalho, você aprende a amar também mais, tá? Porque quando você sai dessa loucura que eu vivo diariamente, eu não tenho tempo ali estar com meu neto, de eu aprender a amar mais. Uhum. Que é por quê? O meu dia, cara, é muito maluco, sabe? De responder, falar, ser automático pra tudo. Então, cara, eu acho que foi uma coisa que eu aprendi nos últimos 10 dias. Que eu preciso ficar mais com quem eu gosto. Porque senão, cara, exercitar o amor é estar mais perto dos meus, porque dessa forma eu acho que eu vou ficar melhor comigo e melhor com ele. Porque tem momentos, cara, que a sua filha passa por você, cara, você é duro. Você é frio, sabe? Você não consegue se abrir, Wagner, sabe? Você tá naquele... Porra, e aí, o que você quer? Não é assim, cara. Então eu sou assim. Então acho que tá sendo te entendo bem tá também, sendo né? importante isso, pra você entender assim. Tá sendo importante isso. Pô, foi muito legal. Eu pegava meu neto lá, ladeira abaixo, capacete, vambora. Moleque de 9 anos, desce. Pô, vovô, freia nada. Outro dia foi para a cadeira do lago, tá entendendo? Legal. Agora, aí, vambora. Puta 40 graus. Quer dizer, aquelas coisas que, bom, só avô, né, cara? Então, eu tenho puto orgulho que eu fiz, puto orgulho do Vagnão que passou por mim lá, cara. Você, Sérgio, gosto. E uma coisa que eu digo sempre, cara, eu não sou sempre um cara bom ou legal, mas eu treino pra isso. O meu treino é pra isso, tá? Que quando eu piso na bola, eu fico muito puto quando eu piso na bola, mas tem hora de pisar na bola. Agora, tem muita gente que gosta de você. Manda um beijo pra todo mundo que gosta de você. E eu não poderia deixar de esquecer. Tem que mandar um beijo pra Juliana. Porque ela ama você. Quando ela soube que você vinha aqui, ela já queria vir junto. Cara, posso falar? O meu neto,
comeu a farofa dela de café, Você almoço e mandou janta. a farofa da Ju. Cara, eu não sei nem se ele conseguiu um banheiro durante 2 dias depois. Cara, Ju, um beijo pra todo mundo aí que já passou lá pela MPR, que é meu amigo, que já esteve mais perto de mim, que tá perto de mim, que é hoje meu cliente, que não é mais. Cara, todo mundo, cara. E é a galera que eu sinto uma coisa que é bacana, cara, lá no parque. Eu sinto que o tiozão lá, né? Vou botar eu naquela cabine de vigia, fazer assim. A galera curte. alto, assim. A galera fazer assim. Que a galera curte. Tem velho do barco e o velho do parque. É, agora. o velho do parque. podia O velho do ter um parque. Então, negócio, quer dizer, né? eu me orgulho de ser o velho do parque. Não, Vambora, gostei. Bora. demais, eu acho, meu, Foi legal isso, o velho do parque. Vai lá. Velho do cara. parque. Muito, eu já falei pro Marcão, eu nunca treinei com o Marcão. E, cara, o Marcão, todas as vezes que ele me encontrou em qualquer prova, Verdade, hein? sempre paramos pra dar um abraço, né, Marcão? Sempre Não, para, sempre, dar um sempre, abraço, não. sempre tem um... É carinho, né? E, cara, Uma e de coisa- uma novo, coisa que sempre e foi eu muito poderia legal. ter, sei lá, ter treinado você, que seria um prazer. Será, velho? Não, É. Será? não, Não. desprazer. Ah, Beijo pra beijo pra- Mas um beijo pra todo mundo, um beijo pro Vagnão, Isso cara. aí. E detalhe, torço pra esse cara. Muito. Sucesso pra você, cara. Que a vida Continue. continue. Olha, eu só queria falar uma coisa aqui. Foram poucas vezes que eu vi esse cara emocionado, assim. É. Eu já vi. Você mas- também tá com lágrimas nos olhos, É, tá porque vendo? eu continuo aprendendo. E isso é foda. Porque depois de tanto tempo, eu uma das únicas pessoas que eu paro pra escutar, velho. Então, assim, depois que a gente fica escutando o cara, né? Então, e é real isso. Eu paro pra escutar e eu aprendo. E várias frases, várias pegadas. Então, querendo ou não, fez muita coisa, velho. Mas muita coisa. Vocês não têm noção do que é. Obrigado, velho. Obrigado. Valeu, Vocês Marcão, legal, obrigado. Marcão. Galera, demais. puta, até encerrar esse programa aqui tá até difícil. Vamos ficar aqui até... Ó, o Boné, só mandar um pix aqui. Ó, vou deixar o telefone Ó. do Marcos Paulo aqui. Tá Manda chorando mensagem. também? A Marisa Ele tá adora. chorando. Tá chorando lá fora também, olha lá. Chorando aqui. Segue a gente lá no @Café com Triathlon, no Spotify, no YouTube, Obrigado, curte Fabinho. o vídeo, compartilha, comenta, que esse episódio aqui Obrigado, é Serginho. meu, concurso de sempre. Beleza? Galera, Marcão, porra, Valeu, viu? Aqui, ó. brigadíssimo. Valeu, galera. Obrigado. Beijo, final do Carioca domingo, hein? Vamos Fluminense! Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.